Amém. Grande Deus, aleluia. Estou nesta tarde no Instagram, ao vivo, fazendo este alavo para os ouvintes da palavra do Senhor com ótima, boa, tá? De salvação a todos. Né? Quero trazer aqui no texto sagrado, que se encontra no livro de São Mateus, capítulo 19, verso 1 seguir em diante até o versículo 12, que fala acerca do divórcio. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia, dirigiu-se os confins da Judéia, além do Jordão. Seguiram-nos muita gente, curou ali, não é? Então chegaram aos pés dele os fariseus, tentando, dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo, né? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não ter lido que aquele que fez no princípio macho e fêmea, e fez, disse, portanto, deixaria o homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher, serão dois numa só carne. Aquele que se unirá com a sua mulher, um dia o filho deixaria pai e mãe, unir com a sua mulher, uma família, né? Que vai habitar no seu próprio lar. Disse, portanto, deixaria o homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher, serão dois numa só carne, não é? Assim não é? Assim não são mais dois, mais uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Disseram ali eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio, repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar, não é? A vossas mulheres. Ele não permitiu que ninguém repudiasse a sua mulher, mas que permanecesse como numa só carne, dois numa só carne, não é? Mas o princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, casar com outras, comete adultério. A pessoa casou com outra mulher que já teve marido, ele tem adultério ainda. O marido está vivo, não é? Cometeu adultério. Qualquer que casar com repudiada também comete adultério, porque a lei foi permitida, o que Deus ajuntou não se separe. Será dois numa só carne, não é? É os mandamentos do Senhor. E aquele que sai fora dos mandamentos do Senhor entrou em adultério. Quantos casal aí que o diabo tem separado os seus casamentos? Porque passou por mentiroso, não cumpriu a palavra que o Senhor disse. Por isso que os discípulos perguntando: é lícito como casar para divorciar? O Senhor Jesus disse: o que eu juntei, o homem não se separa, por causa da dureza do vosso coração, que é duro.
cumprir a palavra de Deus. Nem todo que fala Senhor, Senhor entrará no reino do céu por causa das mentiras. Não é? Disseram ali os seus discípulos, se assim é a condições do homem, relativamente à mulher, não convém casar. Casar e não respeitar o marido, casar e não viver conforme a lei do Senhor, passou por mentiroso. Não é? Quando se diz no casamento, eu te caso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Se uniu as alianças com eles, né? Não é chegar assim, colocar a aliança no dedo e ficar por aquilo mesmo, confiando só na aliança. Tem que fazer aliança primeiramente com Deus, né? Como vai seu estado de vivência, né? Com a confissão de fé primeiro. Até que a doença e a morte venham, que separam um do outro. Se tiver na doença, vamos separar. Quem cuida na saúde, cuida na doença. Não é? Ele, porém, disse, nem todo pode receber esta palavra, mas só aquele que for concedido, que tem honraria de honrar a palavra do matrimônio. Matrimônio é um mandamento. É como diz lá na palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 6, verso 1, que diz assim: portanto, o homem, filho e filha, não é? Honra teu pai e tua mãe, que são primeiros mandamentos. Eu te prolongarei teus dias de vida. Aquele que dá honraria seus pais, ele tem, não é? O mandamento do Senhor. Ele viverá muitos anos. Quantos filhos que são desonrosos sobre os pais, que não honram seus pais. E não honra os pais, não vai honrar a palavra do Senhor também. Aquele que honra seus pais, porque ele tem aliança com Deus, né? Hoje muitos filhos da luz estão passando com treva. E tem muitos filhos das trevas que são mais prudentes do que os filhos da luz, né? Porque honram seus pais e permanecem obedientes aos seus pais na terra, né? E são exemplos que dá para sua descendência, né? Se a pessoa não tem um exemplo de seus pais, que tipo de cristãos são esses? Que tipo de filhos são esses? Não é? Porque ai é núcleos, que assim mesmo se nasceram do ventre da sua mãe. Né? Quantos casais hoje não tem filhos, né? Porque já nasceu do ventre da mãe, não é? A procedência de não ter filho, né? Já nasceu do ventre da sua mãe. Aí é núcleo que foram castrados também pelo homem, né? É núcleos que se castraram assim mesmo por causa do reino de Deus, por causa do reino do céu, né? Que significa a pessoa guardar os mandamentos do Senhor fora da fornicação do mundo, né? Quem pode receber isso, receba. É aquele que guarda a palavra do Senhor, está, né, com a atitude do que ele tomou de herdar o reino dos céus. Não é? Não é com fornicação, não é com desobediência, cometido desrespeito diante das promessas do Senhor, que não herdarão o reino do céu. Não é? Por quê? Moisés deu a carta de divórcio. Porque na época de Moisés tinha também muitos casais que o diabo separava os casamentos. Um combinava um com o outro e via Moisés que aquilo era uma grande dissensão para o povo de Israel, viver descontendendo um com o outro. Ele aplicou uma carta de divórcio. E essa
carta de divórcio, ela está até os confins da terra. Aí os discípulos veio ao Senhor, por quê? O homem casaria, se divorciaria? Falou com Jesus, Jesus disse, não sabe por quê? Por causa da dureza do vosso coração. Um não suporta o outro, para dar um exemplo da palavra do Senhor. Mas é que eu ajuntei, o homem não se separe, mas que permaneça até que a morte venha separar um do outro, né? Aí houve separação. Aqueles que não contém ficar viúvo, se tem menos de 60 anos, se case, de que abraçar o mundo. Né? Não é pecado casar. Melhor casar do que abraçar o mundo. Se puder ficar viúva, ficaria viúva, porque as viúvas hoje são aquelas que permanecem, não é? Em espírito de oração como viúva, mas se casou não é mais viúva. Não é? Desfeito do sacramento de casamento de viúva, né? O seu sacramento, não é? Foi desfeito, mas aquela que não desfez do seu sacramento, que permanece como viúva, são as santas viúvas, né? Que permanecem nos mandamentos do Senhor, ela vai receber sua coroa de justiça, né? O seu procedimento com Deus, né? Então, negócio de casamento hoje em dia está havendo muita separação, é porque a pessoa não mantém, não é? A palavra que foi relatada para a hora dos matrimônios, né? E fala, fulano, fulana, está se casando, o noivo põe o dedo, o noivo põe o dedo, põe o anel no dedo da noiva, e a noiva põe o anel no dedo do noivo, né? Fazendo a confissão de fé, casarei com fulano, caso sim, você promete ser fiel até a morte, na doença, na saúde, na doença, promete. Mas quando casa em poucos tempos, nem chega a 3 anos, muitos são divorciados. Mentiu, né, na presença de Deus. A palavra da Bíblia nos confirma que os mentirosos não herdarão o reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Casamento é um mandamento. O pai e a mãe criam os filhos, mas chega um dia que os filhos deixariam seu pai e sua mãe unir sua própria mulher, né? Dando exemplo sua família que vai vir. Não é? Porque dentro, quando ele toma uma atitude de casar, ele não é mais inocente. Não é? Já casando com um pensamento maligno de separação. Mas que foi um pensamento positivo na confissão de fé que foi feita do matrimônio. Muitos mentem depois, um vai para um canto, vai para outro. E aí, que seria? Que atitude você está tomando sobre a confissão de fé? Que atitude você guardou? Não guardou nada, assim também para os caminhos santos do Senhor, não guardou nada. Muitos hoje são divorciados, aqueles que não querem abraçar o mundo, se casam para sair do pecado do mundo. E faça aliança com Deus, se reconcilie com o Senhor, que o Senhor perdoaria os seus pecados, né? Esse que é uma palavra profética que a gente devemos permanecer nos mandamentos do Senhor. O casamento é um mandamento. Disse, portanto, deixaria o homem, pai e mãe, unir a sua mulher. Serão 2 numa só carne. Assim não são mais 2, uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separa o homem. Deus não mandou me separar. Se ele ajuntou, quantos casais hoje aí, velhinho de 80 anos de casamento, permanecem na fé. Os dois como fossem casados de poucos tempos, né? Com 80 anos de casado. Né? Na velhice, mas tem aquela unidade do seu matrimônio, né? Respeita a lei. Muito não respeita, né?
É que nem um filho que não obedece os pais, não é? Que não obedece os pais. A Bíblia diz, filho meu, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Aquele que honra seus pais e sua mãe será honrado por Deus. Quantos tem aí que não honra seus pais, não é? Que não honra seus pais, cai no mundo, não é? Da violência, cai no mundo da bebedice, cai no mundo da fornicação, desobediência cometida diante do Senhor, não é? Mas não foi assim que o Senhor nos ensinou. Nós aprendemos aquilo que o Senhor nos ensinou, não é? E por isso deixaria o homem, seu pai e sua mãe, pegasse sua mulher, casaria e permaneceria numa só carne, num só corpo, não é? Dois numa só carne, e permanecerão, não é? Testemunhando as grandezas do Senhor, né? Aqui no livro de Efésios, capítulo 2, verso 1 a seguir, diz assim: a salvação é pela graça. Vós ficou estando vivo, estando vós mortos em ofensa de pecado. Quando a pessoa desobedece o Evangelho, desobedece a Deus, está vós mortos na vossa ofensa de pecado. Está morto na vossa ofensa de pecado que pega contra os céus e a terra, né? Porque não honrou seus pais, né? Em quem outro tempo andar, segundo curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Porque nós, quando eu e outros irmãos hoje que são evangélicos, que estão na presença do Pai, quando não tinham o conhecimento da verdade, era filho da desobediência, usado pelos espíritos da potestade, não é? Do ar dos espíritos que opera hoje nos filhos da desobediência, cometer desobediência, porque não tem o temor de Deus entre vós, qual todos nós também antes andávamos, né, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos maus. Erramos por natureza, filho da ira, como no outro tempo nós também andávamos como filho da ira, fazendo os desejos carnal da carne, não o desejo do Espírito em Cristo Jesus. Mas quando conhecemos o caminho da verdade, agora somos filhos da obediência, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, não é? Hoje estamos na presença dele, né? Estando nós ainda mortos em nossa ofensa, nos reificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, porque nós voltamos obediente a Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Isso não é dom da pessoa, é dom de Deus, que deu para você ser salvo, que está me ouvindo nesta tarde da palavra do Senhor. Nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus assentou à direita do Pai, intercede pelo seu povo de boas obras, que escolhe a verdade, e a verdade foi que libertou você que hoje está na presença do Senhor Jesus, para mostrar-nos o século vindouro. Que é o século vindouro? Nós estamos aqui no presente século deste mundo. Nosso século vindouro é depois que deixamos esse tabernáculo e partimos ali para a glória eterna, pelo nosso trabalho,
que temos trabalhado no Evangelho, que temos andado dia e noite no temor da palavra do Senhor, esses vão herdar o século vindouro, que é o reino do céu. Vai vir o vindouro, nós estamos nesse século presente aqui na terra. Não é passageiro, mas lá o vindouro é eternamente para sempre. Ali não entra traça, nem ferrugem, nem desobediência, por isso que os filhos da contaminação não podem herdar o reino do céu, porque estão contaminados com as coisas do mundo. Ele não está concentrado com a obra do Senhor. Não é? Como é que podemos dizer que vai alcançar o século vindouro? De maneira nenhuma. Se não deixar os vossos pecados aqui no pó da terra, em vida, não herdarão o reino de Deus. O século vindouro, não é? Que é a vida eterna, né? Que é a vida eterna. Abundantemente a riqueza da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, que Ele nos chamou para a sua benignidade, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. É a gente botar nossa fé em prática todo dia. O inimigo tem se levantado contra, mas para ele cair por terra, né? Porque a palavra do Senhor está guardada como depósito no meu coração, no seu coração, que guarda a volta do Senhor, né? Vai alcançar o século vindouro. Isto não vem de vós. Esse dom que você tem é de Deus, que Deus te deu, para você seguir a Ele, largar o mundo da contaminação e seguir o Evangelho do Reino de Deus. Não vem de vós, dom de Deus, não vem da obra, para que ninguém se glorie na vossa vida, dizer, esse dom não foi Deus que deu, esse dom foi eu mesmo que adquiri, não. Porque você não gloria na sua obra, mas é dom que Deus te deu para seguir a Ele, né? Porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, não é? Boa obra, qual Deus preparou para andássemos nela. Muitos são, diz que são criatura de Deus. Não é criatura de Deus que a Bíblia diz. Somos feitura, somos criados em Cristo Jesus. Nós somos criados em Cristo Jesus. Porque a criatura são aqueles que não têm Deus na vida. É uma criatura. Mas foi criada como feitura de Cristo, não é? Em Cristo Jesus para a boa obra, qual Deus preparou para andássemos nela, para andar nela, não para andar lá no mundo, que já diz do maligno, porque sois vós ainda criatura, não feitura de Deus, que Cristo criou para servir a Ele, né? E, portanto, meus queridos ouvintes da palavra do Senhor, você que está desviado, distanciado da palavra do Senhor, nesta tarde da bênção, eu quero te convidar para você reconciliar na igreja evangélica mais próximo do bairro que você mora, da sua cidade. Venha, não é? Fazer aliança com Cristo Jesus e você receberá perdão dos vossos pecados do dia a dia. Porque o dia de hoje te pertence, mas o dia da manhã não te pertence, né? É quem está me ouvindo agora à tarde, Deus te abençoe. A irmã Adelaide, não é? Setor do Córrego 75, é Bahia, né? Entrou. Deus abençoe sua família e todos os ouvintes da palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor é que se diz nos vossos casamentos.